Boa tarde. A gente então está iniciando a programação da tarde com meia hora de atraso, mas isso não vai ser um problema porque nós tínhamos na programação original 2 dias para a apresentação de pôsteres. Em função do número de pôsteres, nós decidimos apenas um dia de apresentação, que será amanhã. As pessoas poderão colocar os seus pôsteres no local, deixar exposto até amanhã, mas estarem ao lado deles amanhã, no final da tarde, conforme programado. Ao encerrar a atividade da tarde, nós teremos um momento de confraternização num local chamado Pois É. Ele fica na 305 Norte. O ônibus, para quem está no evento e está com dificuldade de locomoção, ele fará o trajeto contrário. Ele vai sair daqui, vai passar no Minas Tênis, depois no hotel de trânsito da UNB e seguirá para o hotel onde tem algumas pessoas hospedadas. As pessoas podem pegar carona, porque no caminho vai passar em frente aonde fica o Pois É, na 305. Então pode aproveitar o ônibus para se locomover até lá. Quem quiser ir ao hotel ou o seu local que está hospedado, também pode ir, e aí simplesmente para o taxista falar: eu gostaria de ir para a quadra 305 Norte. O taxista saberá levar. Ele vai dar uma enroladinha, mas sabe como é que é? Isso é no mundo inteiro. É muito fácil, o nome é Pois É, também não tem como errar. Bem, Pois É. Dando início, então, agora nós temos uma palestra a ser proferida pelo professor Dr. Manuel Augusto Simões Graça, graduado em Biologia pela Universidade de Coimbra, doutor em Biologia pela Sheffield University, na Inglaterra, e agregação pela Universidade de Coimbra. Pós-doutorado em Mount Allison University e pós-doutorado também na North Georgia State University. Atualmente é professor catedrático de Ecologia na Universidade de Coimbra, Portugal. Tem experiência na área de Ecologia com ênfase em rios, riachos, decomposição de material orgânico e biomonitoramento. Professor Manuel, por gentileza. Conseguem me ouvir sem microfone? Sim. Ok. Eu tenho uma má relação com os microfones. Ok, então vou falar um bocadinho sobre material orgânico e vou falar sobre um modelo. É um modelo conceitual, não é um modelo matemático. Então, 3 coisas que eu vou referir. A primeira, eu quando falo de composição gosto de reservar sempre uns 5 minutos, 10 minutos para mostrar a importância do processo. Eu vou depois falar sobre algumas observações sobre a importância dos fragmentadores em vários sistemas no mundo. E, em terceiro lugar, eu gostaria de discutir convosco um modelo conceitual que, de alguma forma, pudesse ser utilizado para prever taxas e modos de decomposição. Eu já fiz uma apresentação semelhante no Congresso de Gramado, tenho aqui mais, porque eu peço desculpas se me ouviram, vou ser um bocadinho repetitivo em alguns pontos. Acrescentei outros, o modelo está a ser sempre modificado. Ok, por que razão é que nós estamos interessados em decomposição? Tenho aqui alguns dados que mostram essa importância. Do ponto de vista do ciclo de carbono, as florestas são muito importantes porque são dos sistemas mais produtivos que há no planeta. Vou falar sobre riachos, não vou falar sobre florestas. Cobrem só 30% da superfície do planeta, mas pensa que são responsáveis por 65% do carbono que é fixado. E esta é uma figura que eu estou constantemente a tirar de um dos textos de ecologia e que mostra a produtividade das florestas, floresta tropical úmida, floresta temperada, e eu gosto desta comparação, floresta boreal, nas zonas próximas, nas zonas muito frias, pouca luminosidade, mesmo essas florestas acabam por ser mais produtivas do que os terrenos que são cultivados e que nós regamos e que nós colocamos nutrientes. A mensagem é esta, então, as florestas são sistemas muito produtivos.
Gostava de chamar a atenção para dois processos importantes nos ecossistemas. O primeiro é a fotossíntese. Os organismos vivos retiram nutrientes do ambiente e constroem biomassa, mas há um processo oposto que também ocorre nos ecossistemas e que é igualmente importante, que é a passagem destes nutrientes dos seres vivos novamente para o ambiente. Portanto, temos dois ciclos igualmente importantes: produção primária e decomposição. Ora, tinha aqui uma indicação: só 10% da produção primária é que é utilizada pelos consumidores. Isso significa que 90% do que é consumido vai entrar no ciclo da decomposição. Em alguns casos é chamado, já ouvi para aí o termo que eu gosto muito, brown food web, cadeias alimentares castanhas. E esta matéria orgânica, inevitavelmente, muita desta matéria orgânica, folhas, acabam por chegar aos riachos, então temos aqui uma trilogia que engloba folhas, fungos e fragmentadores, em termos de algumas palavras, e que permitem a decomposição, então, desta matéria orgânica. Ok, mensagem 1. A decomposição é um processo ecossistémico importantíssimo no planeta. Mensagem 2. Folhas, micro-organismos e invertebrados. Neste gráfico eu tenho aqui indicado taxas de decomposição. Aqui a preto é de uma folha que é colocada num rio em malhas finas. O que são malhas finas? São saquinhos onde as folhas são colocadas e que o poro do saco é de tal maneira pequeno que permite a passagem de micro-organismos, mas não permite a entrada de animais. Para a mesma espécie, no mesmo rio, agora aqui outra curva também é preto, é a perda de peso de folhas que são colocadas nos sacos, mas neste caso são sacos de malha grossa. Os invertebrados podem entrar. Ok, malha fina, malha grossa. Eu desenhei ali uma linha para mostrar 50% da perda de peso e para a malha fina, isto num rio no centro de Portugal, 50% da perda de peso ocorre por cerca de 65, 67 dias, mas na malha grossa, ao fim de 21 dias, as folhas perderam a 50% do peso. Isto demonstra que o papel dos invertebrados fragmentadores é importantíssimo, porque esta diferença é atribuída à ação dos invertebrados fragmentadores. Ok, outra fotografia que eu gosto de mostrar. São folhas que são expostas aos animais. Eu gosto de mostrar esta fotografia porque quero precisamente realçar a importância dos invertebrados neste processo ecossistémico. Alguns invertebrados que consomem folhas são principalmente ou crustáceos, ou eu diria, começaria por aqui, são principalmente helicópteros, alguns crustáceos, alguns animais de outros grupos, neste caso particular, de uma típula unica. Quando eu digo que os invertebrados fragmentadores podem ser importantes, esta é uma folha que é retirada de um riacho. Vou mostrar. Isto aqui é a folha. Isto que está aqui é um tricóptero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, muitos tricópteros naquelas folhas. Os tricópteros, ou os fragmentadores, em muitos sistemas tropicais, são abundantes. Tenho aqui os resultados de um exercício que fizemos num rio da parte central de Portugal, em que tentamos quantificar a importância dos fragmentadores para a decomposição. Então o que é que fizemos? Pegámos animais, levámos-los para o laboratório, medimos as taxas de consumo de alimento, quantas gramas de folha é que um animal consegue consumir por dia. Depois calculamos, sabendo as taxas de consumo de folhas, calculamos a densidade média destes animais por ano e calculamos a densidade de matéria orgânica e os valores que nós vemos aqui, chegamos a este valor, que é anualmente os tricópteros daquela espécie conseguem consumir 8 vezes o standing stock de matéria orgânica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu olho para o rio, vejo em determinada altura a matéria orgânica, os invertebrados que eu tenho inserido são capazes de consumir 8 vezes aquilo que eu estou a ver naquele momento, por ano. Isto para uma espécie, isto para outra espécie, que é o Siricostoma habitatum, cerca de 3 vezes o material orgânico que está no rio. Ou seja, a decomposição é um processo importante e os invertebrados fragmentadores são importantíssimos nos ecossistemas. Já agora, este gráfico mostra-me aqui a diferença entre malhas grossas e malhas finas. Lembram-se que eu falei? Malha grossa
os invertebrados, na malha grossa tenho a decomposição causada por invertebrados e por fungos, na malha fina só fungos. Esta gráfica aqui mostra-me a diferença entre malha grossa e para malha fina, para rios de ordem 2, 3, 4, 5 e 6, e vemos que nos rios de ordem 1, 2 e 3, e em muitos casos de ordem 4, esta diferença é grande. Portanto, os fragmentadores são importantes em... Bem, eu tenho que dizer isto sempre que venho ao Brasil. Quando eu chamo rio, eu digo que uma coisa pequenina. 2 palmos de água, ok? 2 palmos de água para mim é um rio. Fico muito contente. Ok, rio de ordem 2, 3. E estes números que estão aqui dizem respeito à percentagem de animais que se alimentam de folhas. Se eu fizesse uma correlação entre estes dois pares de pontos, a correlação seria altíssima. Muitos fragmentadores nas partes elevadas, taxas de composição causadas por fragmentadores muito rápidos. Ok, esta foi a minha introdução para tentar convencer a quem não está convencido que a decomposição pode ser importante e que os invertebrados fragmentadores são importantes. Vou agora mostrar alguns trabalhos que foram feitos em várias partes do mundo relativamente ao papel dos invertebrados nas zonas tropicais. E é que nós olhamos para a literatura e, dependendo do que nós vemos, dependendo do que nós lemos, em alguns casos dizem-nos os invertebrados fragmentadores são muito importantes, noutros casos, os invertebrados fragmentadores não são importantes. Ok, os invertebrados fragmentadores são importantes ou não são importantes? Eu coloquei ali uma figura, os dados de uma figura anterior, para dizer ser importante ou não ser importante é fundamental para o processo de reciclagem de nutrientes. Estes animais, quando estão presentes, são vorazes e devoram uma grande quantidade de matéria orgânica. Ok, temos aqui o mapa mundo. Estes gráficos, estas setas, a seta para baixo, são trabalhos que eu encontrei a dizer, ou que dizem, indicam que os invertebrados não são importantes. As setas para cima indicam que os invertebrados são importantes na fragmentação das folhas. Isto para as zonas não temperadas. Para as zonas temperadas, aqui foram a seta que eu coloquei ao acaso, mas é só para mostrar que eu não conheço nenhum trabalho em zonas temperadas de floresta caducifólia, em que os invertebrados não sejam importantes. Estamos a falar em rios de categoria 2, 3 e 4. Ora, para responder a esta pergunta, fizemos um primeiro trabalho que comparamos taxas de composição de folhas em 3 zonas, 2 zonas temperadas, uma mais ao norte, uma mais ao sul, e numa zona tropical. Este trabalho foi feito com Mark Esner, Manuela Pereira e Cláudia Cressa. E os gráficos mostram a perda de peso de folhas, por nós medimos de composição. Eu penso que isto é redundante, portanto, todas as pessoas que estão interessadas em matéria orgânica, colocam-se as folhas dentro de sacos, colocam-se na água e mete-se a perda de peso. E os gráficos aqui mostram a perda de peso para uma folha recolhida em Portugal, para uma folha recolhida na Venezuela, colocadas em 3 sistemas. Na Alemanha, em Portugal e na Venezuela. Ok, é mais rápida nos sistemas tropicais. Mas se eu, em vez de expressar os dados em perda de peso por tempo, se fizer por graus dia, então os gráficos são estes. Chego à conclusão que não há qualquer diferença nas taxas de decomposição através dos 3 sistemas. Mas, ok, nos 3 sistemas a decomposição foi mais rápida nas malhas grossas, o que me dá a indicação de que os invertebrados são importantes, e tenho aqui um gráfico que me mostra os invertebrados, ou seja, o número de animais por unidade máxima. Ok, então a conclusão deste trabalho é a seguinte. Nos 3 sistemas, a decomposição variou em função da temperatura e os invertebrados fragmentadores foram importantes. E os invertebrados fragmentadores estavam lá nos vídeos. Trabalho 2. Aqui os colaboradores, um dos trabalhos pioneiros foi feito nesta área pelo Júnior Barto. Neste caso, compararam-se 2 zonas, 3 zonas, uma zona de Cerrado, a zona mediterrânica de Portugal e uma zona temperada em Portugal. Este é um rio da zona temperada de Portugal, isto é um rio
do Cerrado. Ok, rio do Cerrado, volta atrás, todo seguinte. Ok, estamos numa zona do Cerrado, mas neste caso a vegetação era abundante nas margens do rio. Então, com base nos trabalhos anteriores, é que nós estávamos à espera? Estaríamos à espera que as taxas de composição fossem mais rápidas no Cerrado, depois da zona mediterrânica, depois em Portugal, e que os fragmentadores fossem igualmente importantes. No entanto, se olharmos para... Esta é uma espécie que foi utilizada, que é uma espécie de Portugal, Algus rutinosa. Muito rapidamente, eu quero mostrar só a diferença entre malhas grossas. Esta é para a zona temperada, zona mediterrânica, zona tropical. Isto é a percentagem de peso remanescente em graus dia. Eu chamo a atenção para esta diferença entre malha grossa e malha fina. A diferença é significativa no caso do rio, dos rios da zona temperada. Não é na zona do Cerrado, o que me diz que os invertebrados fragmentadores não são importantes no Cerrado. Bem, quando pegamos uma folha do Cerrado e colocamos também nos dois sistemas, voltamos a ter o mesmo. Vejam isto, esta é para o próximo brasiliense, ao fim de 70 dias, esta folha perdeu um pouco mais de 90% do seu peso. As taxas de decomposição foram muito lentas. Os invertebrados não foram importantes. Já agora, os invertebrados do Rio de Portugal também não gostaram de consumir as folhas do prótano. Tem alméciga, né? Eles não gostaram do cheirinho. Talvez. Então, conclusão deste trabalho. Número 1, as taxas de composição foram mais lentas nas regiões tropicais, o que nós estávamos à espera. Conclusão número 2, os fragmentadores não são importantes. Onde é que ficamos? Os fragmentadores são importantes ou não são importantes? Para responder a esta pergunta, há mais uma evidência. Isto de rios dos Andes equatorianos, trabalho feito em colaboração com a Andrea Encalada. Tenho aqui peso remanescente de... Ok, temos aqui para duas folhas, Algus acuminata, Inga spectabilis. Isto é malha, peso remanescente em malha fina e malha grossa. Vemos que esta pergunta devemos comparar com aquela. Vemos que há uma diferença entre malha fina e malha grossa e há também uma diferença entre malha fina e malha grossa. O que me diz que nos rios das montanhas do Equador, os invertebrados são importantes. Mas, devo ter por aqui, quero chamar a atenção para este quadrado que está aqui, que me diz a percentagem de animais ou número de indivíduos que se alimentam de folhas. Os coletores são mais importantes, os fragmentadores estão lá presentes. Bem, isto é uma relação entre o número de filóitos que se encontravam por nos sacos de malha grossa e o peso remanescente. E o que isto demonstra é que se eu tenho muitos filóitos, o peso remanescente é baixo. Ou seja, o que é que este trabalho demonstra? Os invertebrados são importantes e filóicos é uma espécie-chave neste sistema. Bem, para terminar, a última evidência, neste caso foram folhas colocadas num rio da Amazonas, no Equador. Eu não vou mostrar os dados de composição, mas vou mostrar uns dados que são interessantes, que diz respeito à biomassa de fungos nas folhas. Este é um rio de Portugal. Isto são vários tipos de folhas, várias combinações de folhas. Isto é ergosterol. Ao longo do tempo, o que o gráfico mostra é que os fungos vão aumentando nas folhas à medida que a composição aumenta. Os fungos são importantes. Mas as mesmas folhas colocadas num rio da Amazónia, isso é o que acontece ao ergosterol. A biomassa dos fungos diminui. Não estaríamos à espera. Então, qual é a conclusão de todos estes 4 trabalhos que vos mostrei? A conclusão é que nós não sabemos qual é o papel dos invertebrados fragmentadores. Num caso são importantes, noutro caso não são importantes. Se eu parasse aqui a minha discussão, seria uma discussão aborrecidíssima. Ou são importantes e não são importantes. Acabei, tenho dito e vou-me embora. Ok, isto não serviria de nada. Nós temos que encontrar uma explicação para estas diferenças. Porquê é que num sítio os invertebrados são importantes e noutro sítio não são importantes? E isso é então o assunto da minha apresentação. Já agora são os dados que existem, nós encontramos as médias certas, nós encontramos que os invertebrados são importantes e os tipos que são importantes.
Eu não vou falar sobre o assunto, mas já agora, isto é o sul de Portugal, uma zona mediterrânica, eu não sei como é que é de classificar isto, não sei se é temperada, se é tropical, nem é uma coisa nem é outra. E na zona mediterrânica de Portugal, as taxas de fragmento da importância dos invertebrados são muito baixas. Ok, como é que nós explicamos estes resultados? Aqui eu gostava de partilhar convosco esta ideia. É uma explicação que eu tenho para um conjunto de ideias que pode explicar esta diferença. Eu gostaria que me seguissem, porque eu preciso do vosso input para ver onde é que vocês me dizem que há coisas erradas, com certeza há aqui muitas coisas erradas. A ideia base é que a presença de invertebrados depende da qualidade das fontes. Ok? Vários trabalhos, por exemplo, há um trabalho com a Cláudia Cressa que demonstramos que isto aqui não está aqui indicado, a dureza. Pegamos ao acaso 10 folhas de uma zona tropical, 10 folhas de uma zona temperada, no riacho, recolhemos as folhas, medimos a dureza e as folhas da zona tropical foram mais duras do que as folhas da zona temperada. Isto ali um trabalho que eu tive a liberdade de modificar de Moretti, que mostrou que os invertebrados, quando são alimentados com folhas duras, têm taxas de ingestão mais lentas e quando são alimentados com folhas moles, têm taxas de ingestão mais rápidas. Então, jogando uma coisa com outra, nós podemos prever que a qualidade das folhas seja um fator importante para a atividade dos invertebrados. Eu aqui falei de dureza e não falei de dureza, mas nós podemos pensar também em outras defesas químicas. Okay? Então, o que é que faz com que as folhas estejam mais moles ou mais duras? Eu coloquei ali vários fatores primários. O primeiro é a disponibilidade de água. Se houver um stress hídrico, é de esperar que as folhas estejam mais protegidas contra a dissecação, contra a perda de água, até contra a vigoria, e que, da presença de stress hídrico, as folhas sejam mais duras. Logo temos o stress hídrico a influenciar indiretamente a presença de invertebrados fragmentadores. A qualidade da folha também pode depender da quantidade de nutrientes no solo. Ou seja, um solo pobre em nutrientes pode resultar em folhas protegidas contra a vigoria. Protegidas contra a vigoria e com poucos nutrientes. Logo, o solo pobre em nutrientes, os nutrientes no solo dependem de outras coisas da geologia. Então tenho aqui dois fatores primários que me podem explicar a presença de invertebrados fragmentadores no meu sistema. Um é o stress hídrico e o segundo é, eu coloquei aqui geologia, talvez não seja a palavra mais adequada, mas eu diria talvez a disponibilidade de nutrientes. A qualidade das folhas, eu coloquei o exemplo dos invertebrados que têm dificuldade a consumir folhas duras, mas isso acontece também com os fungos, com os infomicentes aquáticos. Se as folhas estiverem protegidas quimicamente e fisicamente contra perdas de água, contra a vigoria, essa mesma proteção pode-se manter no detrito e pode afetar a presença de compositores. Mas, se o solo é pobre em nutrientes, provavelmente eu vou ter águas também pobres em nutrientes. E se eu tiver águas pobres em nutrientes, estas águas podem me afetar os decompositores. Há uma ideia que circula para aí, que é que os infomicentes aquáticos retiram a energia das folhas, mas retiram grande parte das necessidades de nutrientes, nitrogênio e fósforo da coluna d'água. Se no ambiente, se as águas tiverem poucos nutrientes e se ainda por cima as folhas estiverem protegidas e forem duras, nós devemos esperar então que os decompositores sejam pouco abundantes ou pouco ativos, e se os decompositores forem pouco abundantes, mais um fator que pode explicar a baixa densidade de fragmentadores em algumas zonas tropicais. Já agora, eu poderia ter colocado aqui em cada uma destas linhas alguns exemplos que me relacionam, por exemplo, os nutrientes do solo com a qualidade da folha, ou que me relacionam a química da água com os decompositores. Eu penso que algumas dessas são claras, mas eu coloquei aqui unicamente esta que me relaciona os decompositores com os fragmentadores. Isto é o resultado de um experimento em que colocamos e demos a um animal, a um fragmentador, folhas
que estavam colonizadas por fungos e folhas que não estavam colonizadas por fungos. E o que tem resultado para ver, pelo que eu esqueci aqui, foi a taxa de crescimento. Vejam, a escuro é a taxa de crescimento do animal que... Taxa de crescimento do animal que foi alimentado com folhas colonizadas por fungos e a mesma folha não colonizada. Isto um par, outro par, outro par. E se virmos, as colunas escuras são, de um modo geral, sempre mais elevadas do que as colunas claras. Isto diz-me que os fragmentadores precisam dos fungos. Eles alimentam-se de folha, ou talvez se alimentem de fungos, ou retiram compostos importantes dos... Então, poucos compositores, poucos fragmentadores de composição entram. Então, a minha proposta é que as taxas de decomposição variam e a presença de fragmentadores e a presença de fungos decompositores variam em função do stress hídrico e variam em função da disponibilidade de nutrientes no solo e nas folhas. Há mais uma seta que eu coloquei ali, que é a quantidade de folhas. Que eu já vou explicar. Esta fotografia foi tirada a semana passada. Não se vê muito bem, mas isto aqui são folhas no solo. Aqui são folhas na água. Ok, neste rio Tocantins há muitas folhas na água, grande disponibilidade de alimento. Os diastros são escuros, na produção primária. Mais uma fotografia, são folhas à superfície e folhas em baixo. O rio estava cheio de folhas. E quando começamos a procurar invertebrados, tivemos um curso que era suposto nós mostrarmos como é que se mediam taxas de consumo de alimento por invertebrados fragmentadores. Não tivemos nenhum invertebrado fragmentador. Não sei se o curso foi um fracasso ou foi um sucesso. E a pergunta é, porquê é que neste sistema, se há tanto alimento, não há invertebrados fragmentadores? Mas, e se as folhas se decompõem lentamente, porquê é que não... Se temos ali os recursos, porquê é que não há invertebrados fragmentadores? Eu penso que é assim. Nós temos este gráfico que relaciona uma massa das folhas com o tempo. Com o tempo as folhas perdem massa. Este relaciona-me a biomassa dos fungos nas folhas. Com o tempo a biomassa dos fungos aumenta. E finalmente este mostra-me o que eu chamo de condicionamento. O que é o condicionamento? À medida que os fungos vão colonizando as folhas tornam-se mais moles, mais frágeis, menos dura e com uma massa de fungos que é de fácil digestão quando comparado com as folhas. Então, o que é que acontece num rio de uma zona temperada? Num rio de uma zona temperada nós temos constantemente folhas a cair. Este gráfico simula as folhas que estão a cair no rio e a perda de peso das folhas. Elas estão a cair, estão a ser decompostas. Aquela linha ali indica-me quando é que as folhas atingem boa qualidade. Quando as folhas caem na água, são duras, têm defesas químicas, não têm fungos, as folhas são de má qualidade. Mas com o tempo, a folha vai perdendo peso, vai ganhando nitrogênio, vai ganhando biomassa de fungos, vai se tornando mais mole e vai se tornando um elemento, um recurso de boa qualidade para os fragmentadores. Periodicamente, nestes sistemas temperados, acontece chuva. O que é que a chuva faz? A chuva arrasta as folhas, leva-as. Vou embora. Passa a chuva, volta novamente a cair folhas. Mas vejam isto, haverá sempre, durante algum tempo, folhas de boa qualidade no rio. O que é que acontece se eu estiver num sistema em que as folhas são muito duras e se decompõem muito lentamente? Eu tenho aqui as folhas a decompõem-se, vão entrando. Vejam que o tempo necessário para ficarem de boa qualidade é muito mais longo. Uma folha aqui eu falo de tempo. Periodicamente há chuvas. Depois da chuva tenho novamente a queda de folhas. Vejam, mas como a decomposição é de tal maneira lenta, eu nunca vou chegar a uma situação em que tenha folhas de boa qualidade. Eu penso que isto acontece em muitos rios de zonas temperadas. As folhas caem no outono, setembro, outubro, no nosso outono. Setembro, outubro, novembro, rapidamente são colonizadas por fungos, rapidamente são consumidas e de vez em quando chove, sim, de vez em quando chove e as folhas vão embora. Mas mesmo depois, em dezembro, caem mais folhas, em janeiro caem mais folhas e haverá sempre folhas de boa qualidade nos rios. E acontece em alguns sistemas tropicais onde há muita matéria orgânica, nós vimos os rios Tocantins, muita matéria orgânica, as folhas caem, sim,
as folhas vão se decompondo, mas a decomposição é de tal maneira lenta que há de chegar uma altura em que vem a chuva e remove as folhas. Ou seja, remove o alimento dos fungos e remove o alimento dos fragmentadores. Só seria possível ter aqui fragmentadores se estivessem ciclos de vida muito rápidos e fossem capazes de consumir as folhas sem serem considerados profundos. Ok, isto é o que explica aquela seta que está ali. Eu só pus uma explicação a algumas das setas. Não vou falar da temperatura, a temperatura pode ser importante, mostrei com o primeiro exemplo, mas eu penso que a temperatura, mesmo sendo importante, tem um papel secundário quando comparada com as defesas químicas e as defesas físicas das folhas. Isto é muito simples, pode ser mais complicado. Por exemplo, coloquei aqui um exemplo, que é uma seta a virar ao contrário. Se eu tiver plantas fixadoras de nitrogênio, as plantas fixadoras de nitrogênio podem jogar material, folhas ricas em nitrogênio no solo, que por sua vez podem enriquecer a água, e então isto pode estimular os decompositores e aumentar a taxa de decomposição. Portanto, o tipo de folha, o tipo de planta que está presente pode ser importante. Nós podemos ir mais longe e falar sobre a diversidade. Será que tendo maior diversidade de decompositores e maior diversidade de fragmentadores, isso me vai aumentar as taxas de decomposição? Eu não sei bem qual é a relação entre diversidade e decomposição. Não sei se há poucos para... Acho que esta relação é complicada. Então, para finalizar quase, eu brinco ao princípio quando a pessoa diz para finalizar, para a gente acorda. Okay. Então, para finalizar, os trabalhos que têm sido feitos nas zonas temperadas estão principalmente em zonas de floresta caducifólia. E os solos das zonas de floresta caducifólia são ricos em nutrientes. Se os solos são ricos em nutrientes, as folhas das árvores podem ter muitos nutrientes e nós podemos ter recursos de boa qualidade. Por que razão é que nós muitas vezes temos indicações nos sistemas tropicais em que os fragmentadores são importantes ou não são importantes? Eu penso que isso depende, então, da química da água, depende da geologia, depende do stress hídrico. Eu prevejo que em zonas onde o stress hídrico é muito forte, as águas têm poucos nutrientes, as taxas de composição são baixas, independentemente da zona do planeta, e naqueles locais onde os solos são ricos, as folhas são de boa qualidade e não há stress hídrico, eu penso que aí vamos ter uma grande quantidade de fongicidas aquáticos, uma grande quantidade de fungos. Ok, há vários... O modelo, volto a dizer, isto é um modelo conceptual, não é um modelo matemático. Nós podemos testar isto de várias maneiras. Nós podemos testar a relação entre nutrientes no solo e qualidade das folhas. Como é que isso é feito? É pegar árvores da mesma espécie, ou monoclonais, e submeter parte das árvores colocar nutrientes e outra parte não colocar nutrientes, e ver se essa diferença de nutrientes no solo se reflete em diferenças de nutrientes nas folhas, e se essas diferenças de nutrientes nas folhas se refletem em taxas de decomposição mais lentas ou mais rápidas. E o mesmo se aplica, por exemplo, à disponibilidade de água. Nós já testamos aquelas duas vias, Outra é se a química da água influencia a atividade dos decompositores. Uma forma de testar esta via é simplesmente proceder a experiências de enriquecimento orgânico nos riachos. Então, os rios tropicais são diferentes, a resposta é um sim, nem sim, nem não. Tudo o que sabemos, mas eu penso que tudo o que sabemos sobre composição, relação entre química das folhas, defesas químicas, taxas de consumo de invertebrados, toda essa informação já existe. Eu penso que temos aqui a colocar num contexto geral. Muitos dos trabalhos que eu citei aqui foram trabalhos quase todos feitos em colaboração, feitos em rede, estávamos de manhã a falar eu apoio fortemente o trabalho. Você quer rede, professor? Ok, muito obrigado. Se tiverem sugestões. Obrigado, Manuel, pela brilhante explanação. E eu abro agora para o questionamento. Temos
tempo para 3 perguntas. Fica lá. Muito interessantes os resultados. Eu fiquei com algumas dúvidas. Eu trabalho um pouco no Cerrado, mas trabalho de restauração. Você colocou folhas de prótese para fazer a decomposição. Eu perguntaria, já foi testado, imagino que sim, preferência alimentar dos fragmentadores? Se ao colocar folha de prótese, também foi colocado de outras espécies ou não? E também se foi feito nesses rios, se tinha presença de fragmentadores. A outra questão complementar, os fragmentadores tricófilos que você colocou, normalmente eles são dependentes de oxigênio na água. Então, essas correlações, naturalmente, imagino que tenham sido feitas. Gostaria que você esclarecesse esses pontos. Bem, vamos começar pela última. Quanto à quantidade de oxigênio, quando fazemos experimentos em laboratório de consumo e crescimento e extração de alimento, é uma das coisas que temos preocupação em medir o oxigênio constantemente e assegurar que temos uma saturação de oxigênio pelo menos de 80 a 90, para cima de 80%. Nos rios onde temos trabalhado, talvez se me lembrava de algum em que não tínhamos oxigênio, acho que em todos. Nos do Equador, da floresta amazónica, não me lembro agora as percentagens, mas sei que eram baixas, mas a coluna d'água era isto. Era mesmo muito baixa. Eu penso que o oxigênio não foi fator limitante em nenhum dos sistemas, eventualmente, da Amazónia, mas mesmo assim. Quanto às folhas, estes são os experimentos que foram feitos. Os que eu indiquei, foi a Júnior que fez, foi colocar as folhas no riacho e esperar que os fragmentadores ou os invertebrados colonizassem as folhas. Neste caso particular, folhas de próteo. Mas eu penso que há muitos trabalhos feitos por outros colegas da UFMG em que colocaram folhas de várias espécies e que isto que mostrei aqui não é característico só de próteo, mas que deve ser, de um modo geral, para muitas das folhas que se encontram no Cerrado. Pelo menos dura já bastante. Manuel, parabéns pela ótimas ideias do modelo conceitual muito interessante e eu gosto muito da ideia do químico. Mas eu queria, talvez, provocar você um pouco com relação ao efeito da temperatura. Porque, claro que você deve ter já trabalhado com uma gama grande de temperatura, mas eu acho que há um sinergismo e associações muito grandes com parte das defesas químicas e as poucas vezes em que eu pude trabalhar com decomposição, uma coisa que sempre me chamou a atenção, trabalhando com várias espécies ao mesmo tempo, são os altos teores de, por exemplo, polifenóis, que eu acho que talvez possa explicar parte dessa diferença entre os sistemas temperados e os tropicais. Tanto quanto eu sei, há vários, novamente, para os polifenóis também há um mínimo. Há um par de trabalhos que tendem a demonstrar que os polifenóis são mais abundantes nas zonas tropicais. Porquê? Porque a herbivoria deve ser mais intensa nas zonas tropicais, as plantas mais protegidas terão uma vantagem seletiva. Nós medimos polifenóis numa gama de plantas tropicais e temperadas e não encontramos diferenças. Há um trabalho também do Ardon, da Costa Rica, que fez uma coisa semelhante com plantas tropicais e plantas de zonas temperadas e não encontrou diferenças no teor de polifenóis. Encontrou diferenças num outro composto, que não me lembro qual é, mas eram compostos simples, compostos solúveis. São os polifenóis, para que nós nos concentramos em polifenóis, mas mais propriamente em taninos, porque dificilmente passam à coluna d'água. E os compostos solúveis passam rapidamente à coluna d'água. Eu penso que talvez uma das espécies tropicais que nós utilizamos foi a Ura crepitans, que é uma planta que é conhecida por ter grande quantidade de alcaloides, mas ela decompôs-se muito rapidamente, esta tropical.
Mas novamente, quanto aos polifenóis ou taninos, a resposta também é sim. Há trabalhos a dizer sim, que estão bem defendidas, estão bem protegidas, há trabalhos que indicam que não estão, que não há diferenças entre elas. Manuel, fiquei com dúvida naquela evidência 3 que você colocou, eu não lembro qual país aqui da América do Sul, que no caso colocou a alma que seria de boa qualidade. Mas se no riacho, mesmo se os fragmentadores forem mais escassos, e você colocar uma folha de uma palatabilidade muito maior do que já tem natural, não poderia concentrar os poucos fragmentadores que tem no riacho naquele recurso melhor? Claro que isso depende da capacidade de dispersão do fragmentador. Neste caso era uma alma gincata, penso eu. Era a alma gincata, que é uma folha local. Vai para trás. Evidência desta anterior. Almas acuminata. É almas acuminata, que é, no exemplo anterior, nós utilizamos uma folha de Portugal. Sabemos que é de boa qualidade, temos muita informação sobre a química da folha, temos muita informação sobre a cinética da composição. Colocamos num sistema desconhecido. Neste caso particular, embora seja também um almus, é um almus de uma zona tropical. Não sei se... Sim, esta ocorre na zona, nas montanhas do Equador, ocorria na zona. As duas espécies já ocorriam na zona. Portanto, nós estamos a utilizar uma espécie exótica. Esta almus foi melhor do que a Inga, o que também não seria difícil, mas mesmo assim esta almus de zona tropical é uma espécie que é muito mais dura do que a espécie que nós temos na Europa e do que a espécie equivalente na América do Norte. Mas isso é uma boa questão. Se nós colocamos um alimento de boa qualidade, nós podemos estar à espera que os animais se concentrem e que as taxas de conversão sejam mais rápidas. Será que no modelo conceitual a gente não poderia pensar em outras alternativas de fragmentadores? Quer dizer, eu acho que uma coisa que a gente discute muito aqui é essa importação de conceitos, ou assumir que as coisas que vêm são corretas, e a gente tenta sempre encaixar o funcionamento dos sistemas aqui, né, em modelos pré-concebidos. No caso do modelo, é claro que você tem esses exemplos todos, a Venezuela, Equador, uma coisa aqui no Brasil, mas será que a gente não poderia ter o papel de fragmentadores, ou seja, o papel de vertebrados que se alimentam de matéria orgânica grossa, mas sendo realizados com outras estratégias? O que você pensa sobre isso? Ok. Dizer fragmentadores pode ser muito limitativo. E talvez o correto seja falar em consumidores de matéria orgânica particulada grossa. Porque os fragmentadores mordem as folhas, mas há animais que raspam as folhas à superfície. Os gastrópodes eventualmente podem fazer isso e podem raspar de tal maneira, porque há fungos para raspar de tal maneira que podem causar a perda de peso e arrancar também tecidos das plantas. Sacos de malha grossa e malha fina permitem-nos saber se esses animais, que eu chamei fragmentadores, mas podemos chamar consumidores de CPOM, permitem-nos saber se eles são importantes ou não. E, pelos vistos, podem não ser importantes. Há outra questão que tem a ver com, e a pergunta que eu sempre coloco quando se diz um riacho fazer experimentos é, e não sei se lembras que eu perguntei, e há caranguejos neste rio? É sempre a minha pergunta, há caranguejos? E outra pergunta que eu faço, vocês conhecem alguma espécie de peixe que se alimenta de folhas? É sempre a minha preocupação, porque pode haver, nós podemos estar a ver no local errado, podemos estar à espera de que sejam insetos e podem ser outros tipos. Mesmo que haja caranguejos, as densidades penso que não são muito grandes, mesmo que haja outros gastrópodes que se alimentam de folhas, qualitativamente os resultados que eu mostrei aqui podem ser ligeiramente diferentes, mas eu penso que esta observação de que os consumidores de matéria orgânica particular terceira são menos abundantes e menos importantes em alguns rios e zonas tropicais, se mantém. Professor, a gente tem realizado experimentos em Igarapé, de Manaus, e sacos de malha grossa e malha fina, na verdade, nem tiveram tanta diferença assim em perda de peso. O que a gente viu é que os quironomídeos conseguem colocar os ovos, e com isso, os polipedilum e outros grupos que se alimentam dessa matéria orgânica estão fazendo esse processo de degradação. Então, assim, acho que a gente também está deixando de lado os raspadores, né, e que podem ter uma grande influência. A gente só considera filóides ou tripletos e esquece esses outros. Né? Então, sim,
pela dificuldade de se identificar esse material, a gente tem deixado muito de lado esses grupos. De novo, sim, isso é uma observação importante e que deve, de alguma forma, estar presente quando se descreve um modelo. Até porque há alguns quironimídeos que entram dentro da folha e começam a consumir a folha por dentro. E isso já foi descrito para alguns riachos de zonas tropicais. Mas, mesmo assim, eu penso que não são tão abundantes, já que estou aqui, eu vou voltar atrás a uma das imagens que eu coloquei. Porque quando nós olhamos para alguns sistemas temperados, está bem que o que vou mostrar é um caso extremo, mas quando olhamos para alguns sistemas temperados, eu não sei quantos fragmentadores é que há aqui, mas com certeza que há mais de 20 fragmentadores neste tipo de folha. E quando eu vou a alguns riachos de zonas temperadas, nós viramos folha, 30 folhas, 20 folhas, e não encontramos. Ora, quando eu digo não encontramos, provavelmente o que eu devo dizer, não são tão abundantes como há nas regiões temperadas. Tipos quironimídeos podem ser muito importantes em alguns sistemas, mesmo assim, faltam mais sistemas. Eu queria saber a respeito se existe algum paralelo entre a colonização desses organismos e a velocidade da água. O metabrasivo, será que a gente, os nossos ambientes não são... Porque você falou, você trabalha em ambientes de baixa ordem, né? Então, será que conforme a gente vai aumentando a ordem do sistema, os organismos eles passam a ter uma importância menor em termos de fragmentação, ou de abrasão, ou de gasto da matéria orgânica, em detrimento de um estresse abrasivo, mecânico? Isso é uma observação importante e eu penso que isto devíamos tomar em consideração isto para pequenos trabalhos ou para trabalhos para precisamente responder a essa pergunta. E algo que não está respondido. Nós tentamos fazer em Coimbra, nós temos alguns experimentos em Coimbra que colocamos sacos de malha grossa e malha fina em canais, com e sem invertebrados, e que fomos aumentando a velocidade da corrente. E mesmo a correntes muito, muito elevadas, a fragmentação física não causava perda de massa considerável. Agora, devo dizer duas coisas. Uma é, se eu tiver uma folha que acabou de cair, está íntegra, e tiver uma corrente muito forte, esta folha não se vai desfazer. Mas se esta folha já estiver muito degradada, a mesma corrente pode causar, então, a perda de massa. E uma das coisas que nós notamos é que, mais importante do que a corrente, era, se nós colocarmos um bocadinho de areia no sistema, a areia estraga tudo. Porque estraga tudo não. A areia ajuda à fragmentação. Se tivermos uma corrente muito elevada e partículas finas de areia, as partículas finas furam a folha e acabam por fragmentar também. Não está aqui no modelo a parte física ainda, mas eu penso que a parte física deve ser incorporada, especialmente nos estágios tardios da decomposição, não nos estágios iniciais. Mas eu penso que isso é uma boa observação para trabalhos futuros que se venham a fazer, e é tentar verificar qual é a importância relativa da fragmentação física à fragmentação causada por atividades dos invertebrados. Infelizmente o tempo do Eduardo. Tá, vou abrir a última pergunta agora. Não é nem pergunta, era só para complementar isso, né? Okay. Quer dizer, isso talvez tivesse a ver um pouco mais com a hidrologia, não é? Se temos um rio onde o fluxo basal é dominante ou se o escorrimento superficial é dominante. Eu acho que isso acontece em alguns lugares e isso depende também do estresse hídrico. Quer dizer, é algo que se pode também olhar. Né? Ok. Eu vou enviar o artigo para dar-me uma ajuda com essa parte. Que é importante. Ok, se tiverem alguma sugestão, por favor, façam-me chegar e podemos conversar isto. Muito obrigado. Obrigado, Manuel. Então, só dando prosseguimento à programação do evento, eu vou passar a palavra para a professora Adriana Medeiros, da Universidade da Bahia, que vai conduzir a mesa redonda que vem a seguir. Eu só queria agradecer mais uma vez o Manuel e deixar para vocês
a emenda que está sendo feita no dia de hoje em relação às zonas ripárias e ligando com os processos ecológicos. Essas são complementares e essa mesa redonda para completar ainda mais essas informações.